Eu vou fazer primeiro a apresentação do nosso caríssimo, o primeiro palestrante dessa manhã do segundo dia do Congresso Internacional Six Sigma Brasil. Ele é Managing Director da Cambanise Brasil, acumula mais de 15 anos de experiência em gestão de portfólio, engenharia de sistemas, desenvolvimento de produtos digitais e técnicas Lean ágeis para melhorar a eficácia e eficiência das organizações. Ele vai falar hoje sobre estratégias de negócio na prática, do funil de vendas ao faturamento. Muitas palmas para o nosso primeiro palestrante desta manhã de quarta-feira, Luan Oliveira, da Business Map. Boa palestra, mestre. Maravilha. A palavra é sua. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Maravilha. Bom, vamos testar aqui o passador. Eu sabia que ele pediu alguma permissão adicional ali. Bom, enquanto a gente ajusta tecnicamente a questão do passador, queria já me apresentar um pouco mais do que o Sérgio comentou. Ele já falou que eu trabalho há muitos anos aí com tecnologia, principalmente. O Congresso Six Sigma, para mim, ele fura um pouco a minha bolha e a minha expertise, eu confesso as minhas limitações. Eu trabalho com tecnologia, ele falou há 15 anos, mas se for colocar toda a minha carreira, já chega aí a mais de 20 anos que eu trabalho com desenvolvimento de produtos digitais. E eu cheguei no mundo do Six Sigma, na verdade, através do Lean. O Lean que foi a ponte. Comecei a entender técnicas Lean cerca de 10, 12 anos atrás, entre 2011 e 2013, da teoria até começar a colocar em prática efetivamente, e depois fui navegando através de outros mundos, como o mundo do Six Sigma, para entender melhor o contexto de negócios. Quando eu comecei lá em tecnologia, comecei como desenvolvedor, Vamos fazer um teste? Ah, agora sim. Então, vocês veem, lá em 2003 eu comecei essa carreira, ainda num mundo misto de marketing e tecnologia. Então, na prática, quem sabe o que é Flash Script aqui? Alguém? Tem uma pessoa que sabe o que é isso. Sabe aqueles sites antigos que eram em Flash, em Adobe? Então, aquelas animações, eu fazia site, então era marketing e tecnologia. Eu fazia lá no começo, eu mexia com esse tipo de coisa. Eu trabalhava com publicidade, em teoria, né? Porque a minha família inteira era do ramo de publicidade, jornalismo, comunicação. Só que não era para mim. Então, desde do princípio ali, eu já me embrenhava por tecnologia, né? E aí, eu passei a efetivamente vir para o mundo 100% em tecnologia em 2009, na IBM. Desde então, passei por grandes empresas, principalmente o setor bancário, financeiro, telecomunicações, instituições públicas também. Então, passei por esses setores até chegar na Cambanise em 2022. E hoje, vocês não vão encontrar mais a Cambanise. Se vocês forem lá fora, vocês vão encontrar a Business Map. A gente mudou de nome recentemente, eu vou contar um pouquinho dessa história também. Agora, eu estava falando para vocês que esse contexto todo aqui, eu sempre tive um olhar de negócios, de estratégia de negócios. Então, por mais que eu estava lá em marketing, eu estava olhando para tecnologia. E quando estava em tecnologia, eu estava olhando para marketing, produtos, negócios e outros temas afins. Eu sempre tive esse bichinho dentro de mim que olhava para o sistema como um todo da empresa e não apenas para uma área específica. Então, foi muito óbvio lá, mais ou menos em 2011, 2010, 2011, que eu estava numa posição de desenvolvedor de tecnologia e passei para uma posição de analista de negócios, porque queria fazer essas pontes acontecerem. Bom, de lá para cá, eu já fiz de tudo, pessoal. Aqui na Boa Vista, em 2019, eu saí de uma posição de consultor nas empresas para uma posição do outro lado da mesa,
Eu era head de desenvolvimento de software, tinha um time lá na Boa Vista. Quem conhece a Boa Vista aqui? Uma meia dúzia, né? Aí, se eu falar concorrente da Serasa, todo mundo entende o que é, né? Enfim, então eu trabalhava lá no setor de birô de crédito, como head de desenvolvimento de software, mais ou menos umas 150 pessoas, meu time completo, né? E a gente estava num processo de transformação digital. Dentro desse processo, eu estava procurando uma ferramenta de trabalho para a empresa toda, que fosse útil para o jurídico, para o RH, para marketing, para todas as áreas da empresa, não apenas para a tecnologia. Isso era especialmente importante para que eu pudesse habilitar comunicação na empresa de ponta a ponta, e não apenas localmente em tecnologia. E mais importante ainda, isso era uma demanda não minha, mas da empresa. Então, a superintendente do jurídico vinha para mim e falava: pô, Luan, esse sistema de BPMS aqui que colocaram, que levou 2 anos para implementar, depois de implementado não funciona. Agora falaram que tem que ter um projeto para corrigir o projeto que foi implementado. Eu falei: vamos achar outro caminho, parece que esse aí não funcionou, né? Vamos aprender com os nossos erros, vamos buscar um outro caminho. E foi aí que eu procurei essa solução que é a Kanbanize. Mas não vou ficar falando muito aqui da solução, não. Se vocês quiserem, depois vocês vão lá e a conheçam. Fato é que eu desenvolvi amizade com uma pessoa muito especial hoje na minha vida, que é o Dimitar. O Dimitar, ele é CEO da Business Map. Ele é CEO da antiga Kanbanize. Esse roqueiro aqui, não é uma foto antiga, não. Ele é mais ou menos jovem. Aliás, já tem uns anos essa foto, mas ele é um cidadão dos seus 40 e poucos anos, lá da Bulgária, e eu desenvolvi uma amizade muito grande com ele. A gente conversando sobre produtos digitais, tecnologia, essa comunicação de ponta a ponta na empresa, a amizade foi florescendo. Rock também é um tema em comum que a gente tem. E a gente foi trocando ideias, até que chegou um momento que eu fiz uma pergunta para ele. Lá no começo de 21, mais ou menos, 2021. Eu virei para ele, sem nenhuma segunda intenção. E falei: pô, Dimitar, a ferramenta é fantástica. O mercado brasileiro é incrível. Por que você não investe no Brasil? Ele olhou para mim e falou: eu não sei falar português. Eu não conheço o mercado brasileiro. Se tiver alguém para me indicar, eu vou ficar feliz de conversar com essa pessoa. Eu olhei e falei: entendi, beleza. E desencanei. Eu não tinha nenhuma pretensão naquele momento. Eu efetivamente não tinha. Passaram-se alguns meses, eu publiquei um caso de estudo sobre a Boa Vista no mercado, os resultados que a gente tinha atingido. E depois dessa palestra, da premiação que a gente teve, voltou aquela pergunta. Voltei para ele, fiz a mesma pergunta, ele deu a mesma resposta. Aí, dessa vez, eu já tinha uma segunda intenção. Virei para ele e falei: olha, e se fosse assim, eu, hipoteticamente, recomendasse uma pessoa que fosse eu mesmo, como que seria? E aí ele virou para mim e falou de um programa de parcerias que eles têm e tudo mais. E refletindo sobre isso, eu achei que não faria sentido ser um representante comercial. Imagina, eu tinha um time com mais de uma centena de pessoas para liderar, trabalhando com transformação digital na empresa toda, com 3 crianças em casa. Qual que é a chance disso dar certo? De eu começar minha empresa em paralelo, montar um time, montar processos, e conseguir efetivamente obter algum sucesso? Não ia funcionar. Então eu falei para ele: se for para ser, tem que ser com os 2 pés, tem que ser de cabeça. E aí a gente começou um papo no qual tudo que a gente fez dali para frente foi com base em amizade e confiança. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha chefe. Naquela época, falei para vocês, trabalhei, já fiz de tudo assim. Eu estava embaixo da estrutura de RH, com a transformação digital, lá na Boa Vista. Liguei para a minha diretora do RH, que reportava para o CEO, e ela falou para mim: Luan, todo mundo tem que ter um plano B. Vai, vê e faz. Você é dono da sua carreira. Então ela me incentivou. Isso mostra muito sobre quem é ela, né? Bons líderes. Graças a Deus eu tive muitos.
E a partir daí, começamos um trabalho que saiu no mundo da amizade e da confiança para uma bela de uma planilha, certo? Todo mundo já viu uma planilha de um business plan, de uma estrutura de P&L? Quem que já fez, já montou, já estruturou? Boa parte. Então, para os que não conhecem, isso aqui é, obviamente, um exemplo. Não vou colocar a planilha de P&L da empresa aqui para vocês. Lá no topo, você tem uma linha do tempo, então, ao longo dos meses e anos, ok? E aqui, em cima, do lado esquerdo superior, você tem as estruturas de receita da empresa, quais são as veias de receita da empresa, e do lado inferior, você vai encontrar a estrutura de despesas. Perfeito? Provavelmente todo mundo tem aqui alguma planilhinha dessa para a vida pessoal. Se não tem, deveria ter. Né? Com o que você está ganhando, aonde você está gastando, quanto que sobra no final do mês. Bom, montei essa estrutura para ele, vimos ali as estruturas de receita, é um plano por assinatura, porte de clientes, expansão de clientes atuais, novos clientes, e fomos elaborando estrutura de despesas, time, custo de time geralmente, folha de pagamento é o mais alto de qualquer organização, não é mesmo? Aí temos estrutura de eventos, que são também dispendiosos, e por aí vai. Colocamos todas as estruturas de receitas e despesas, e tive uma reunião com o CFO, uma reunião de aprovação de orçamento. Quem aqui já teve decisão de orçamento que durou meses, mais de 6 meses? Né? Mais de 2 meses. Quem que já teve aqui decisão de orçamento que levou 2 semanas? E 2 horas? Tamo junto. Essa decisão de orçamento, de investimento de 2022 a 2024, plurianual, 3 anos de horizonte de investimento, levou 2 horas para ser aprovado. Mas o que mais me impressionou, além da velocidade, que é muito bacana, foi como as decisões foram tomadas. Elas foram tomadas em cima de valores. E não valores financeiros, não esses valores que vocês estão vendo aqui na planilha, mas valores, efetivamente, que guiam as decisões difíceis das organizações. Tá, Lua, sai da filosofia e vai para a prática. Perfeitamente. Minha compensação, minha remuneração, beleza? Vejam, eu estava saindo de uma empresa, CLT, bem remunerado, com potencial de um cargo de diretor num horizonte de tempo razoável, apostando numa nova empresa no Brasil, que até então ninguém conhecia. Pedi tudo que podia, não sou bobo nem nada. Pedi comissão de vendas, participação na empresa com equity a longo prazo e um salário fixo bem remunerado, acima do que eu tinha na época. O CFO olhou para mim e falou, não, Lua, assim não vai dar, você vai ter que fazer uma escolha difícil. E eu perguntei para ele, como que você recomenda que a gente faça essa escolha difícil? E ele falou, com base em valores. O que é mais importante na sua vida? E eu falei, a segurança da minha família. Eu nunca faria nada que colocasse isso em risco. Ele virou para mim e falou que então eu poderia considerar abrir mão de uma comissão de vendas de curto prazo e investir mais agressivamente num equity, numa participação na empresa. Quanto maior o bolo, maior a minha fatia, no longo prazo. E foi assim que a gente tomou uma das decisões difíceis que surgiram nessas 2 horas. E quando você tem valores alinhados e claros, é muito rápido você tomar a decisão. É muito rápido. O problema está quando os valores são divergentes. Quando o comercial está querendo lutar por um resultado de curto prazo e tecnologia está com um problema que ele está olhando para o longo prazo que ele precisa resolver, senão vai gerar um risco muito cumulativo para a empresa. Aí, quando você tem valores distintos, é que começam os problemas. Então, decisão difícil com base em valores. A partir daí, começamos um processo de estabelecer time, processos e ferramentas. E para estipular esses pilares, eu me apoiei em 4 perspectivas diferentes. Primeira disciplina. O Ayrton Senna tem uma corrida que ele faz
onde o fotógrafo achou que o filme, a câmera na época, né, o rolo de filme, tinha dado algum problema, tinha tido algum bug ali, né? Porque todas as fotos estavam perfeitamente iguais. Ele achou que tinha duplicado todas as fotos de alguma forma. E levou algum tempo até ele conseguir analisar que, embora todas as curvas, o Senna havia passado milimetricamente na mesma posição com o pneu na curva, lá no fundo dava para ver na plateia, na audiência, as pessoas em posições diferentes. Então, essa disciplina impecável do Senna é um pilar que, para mim, é fundamental. O segundo é o equilíbrio. Sou, desde de 96, 97, assisto tênis, e o Guga, para mim, é um exemplo de equilíbrio fenomenal. Tricampeão de Roland Garros, ele tem um equilíbrio mental, físico e emocional. Eu jogo tênis 2 vezes por semana, pelo menos. Se você não tiver o equilíbrio mental, físico e emocional, você não consegue vencer uma partida. Você cai drasticamente a sua chance. Manter o equilíbrio é muito importante. O terceiro pilar é a criatividade. Futebol já não é muito, né, não sou tão bom assim nisso, já rompi 2 ligamentos no tornozelo direito, já aposentei a chuteira já tem uns 5 anos, mas admiro muito a criatividade. Aqui, bons exemplares de pessoas que conquistaram efetivamente taças do mundo para nós, né, e a criatividade para eles foi essencial nessas conquistas. E, por fim, a alegria. Afinal, se não tiver alegria no que a gente está fazendo, nada vai compensar no longo prazo. E aqui, não sei se vocês conhecem o Brazilian Storm, é uma expressão que nasceu no mundo do surf há cerca de 10 anos. Eles, Medina, que imagino que a maioria conheceu o Medina, já tem ouvido falar, junto com outros profissionais, tem conquistado muitos títulos para o Brasil no mundo todo, e aqui eu trago esse pilar de alegria que é muito importante. Então aqui está o time da Cambanais Brasil, o Brazilian Storm, e essa piada do Brazilian Storm nasceu lá na Bulgária em junho. Estive na Bulgária com algumas pessoas do time em junho para um encontro global, então tinham representantes, sócios de todo o mundo da empresa, Estados Unidos, México, Canadá, UK, Reino Unido, Itália, Espanha, Polônia, Turquia, Alemanha, África do Sul, por aí vai. Então, tinham grandes representantes do mundo todo e a gente se destacou muito pela forma como a gente faz e entrega os resultados. E eu escolhi aqui a analogia do surf porque estava com a minha filha, né? Recentemente, fui mostrar para ela como que surfa. Bom pai, exemplo, sou com toda a minha habilidade. Piadas à parte, olhando para foco em resultado, efetivamente, já que eu mostrei tudo para vocês aqui, que da forma que a gente tem feito, não valeria a pena continuar essa palestra se eu não falasse de números que a gente tem alcançado. Então, quando a gente olha para o ano passado, a receita recorrente cresceu 77%, quase dobrou a base de clientes, e mais impressionante, o número de testes. Esse é um indicador de futuro, perfeito? Receita, indicador de passado, aconteceu. Teste, indicador de futuro. Quanto mais teste, eu sei que tem mais gente testando aquilo, eu sei que mais clientes virão no futuro, quase 400%. Esse ano os resultados estão ainda melhores, graças a Deus. E, mais do que esses números brutos, premiações, TRC Agroflorestal. Quem conhece aqui OKRs? Perfeito, boa parte. Imagino que os demais conheçam BSC, Balanced Scorecard, ou conheçam Roshin Kanri, né? Outros conheçam gestão por diretrizes, todos os métodos de desdobramento estratégico. Eu sou efetivamente agnóstico a qualquer tipo de método. Claro que o OKR é mais sexy e moderno, mas você pode usar qualquer um desses métodos se for bem aplicado. E a ferramenta suporta todos esses métodos. Tem um cliente nosso, a Grob, por exemplo, Grob do Brasil, empresa alemã, 1000 pessoas só aqui no Brasil, eles usam o Roshin Kanri. Então, funciona efetivamente para qualquer tipo de método estratégico. Agroflorestal,
TRC, usando OKRs, recebeu um prêmio aqui em 2023 de melhor empresa de médio porte, junto conosco, junto com o Cambanais. Porto Belo também, revestimentos cerâmicos, recebeu também um prêmio no Agile Brasil, desculpa, Agile Brasil não, Agile Trends, em abril de 2023 agora. E o Grupo Boticário foi um case muito emblemático para mim, mais de 2.000 pessoas envolvidas já efetivamente usando a plataforma em apenas 8 meses. Desde janeiro, eles começaram um processo piloto. Não foi um projeto de implementação, foi um processo piloto que eles fizeram, com 300 pessoas mais ou menos envolvidas. Esse case está disponível online, se vocês tiverem interesse, depois vocês podem acessar no YouTube. Eles contando desse case. De lá para cá, em abril, terminou o piloto, eles fizeram a aprovação executiva, contrato, empresa grande, demora para caramba, cerca de 7 semanas para ter essa aprovação no contrato. Efetivamente, dia 1º de junho, a gente tinha o ok para começar o rollout. Junho, julho, agosto, em 3 meses, a gente saiu de 300 pessoas para mais de 2.000. E a gente chega a 3.000 até o final do ano. Então, um processo muito orgânico, muito rápido, muito orgânico, com altíssima qualidade envolvida. Muito expressivo ainda pelos números de produtividade e tempo de entrega que o próprio Grupo Boticário reportou. Para ser honesto, eu fiquei assustado com a assessoria de imprensa deles interna, relações públicas, né? Aprovar isso sem dó nenhuma. Eu achei até impressionante. Geralmente, empresas desse tamanho, eles são mais cautelosos quando vão apresentar números para um público externo. Mas prova, né, mais uma prova da solidez do case, da forma como a gente tem trabalhado com eles. Então, isso para mim é efetivamente o que importa. Não quantidade só de clientes, mas a qualidade. E para você alcançar a qualidade de clientes, pessoal, na empresa de vocês, se a gente está falando aqui de estratégia de negócio, do funil ao faturamento, você começa por onde? Pelo funil. Quando você olha para o funil, a primeira coisa que você precisa responder é o PIC. Não sei se está pequeno para vocês ali, mas o PIC é o perfil ideal de cliente. Todo mundo conhece esse conceito? Alguém conhece esse conceito? Alguns poucos. Então, vou explicar para vocês. Muito importante isso. Não importa onde você está na empresa. É fundamental que vocês saibam quem que é o cliente de vocês. Não importa se você está na logística, na manufatura, em tecnologia, em P&D, você tem que saber se é o comercial. Para o comercial isso é óbvio. Está na página 1 de qualquer playbook de vendas. Né? Qual que é o perfil ideal de cliente? Em inglês, o ICP, Ideal Customer Profile. E eu, vindo de tecnologia, primeira coisa que eu fiz, vindo para esse mundo que eu cuido da empresa de ponta a ponta, de comercial, RH, jurídico, tecnologia, eu tenho que cuidar de tudo. Né? Então, a primeira coisa que eu fui ver na área de vendas é o ICP. Quando eu olhei para o meu ICP, eu comecei a entender, primeiro, quais são as indústrias que eu me encaixo. E quando eu fui olhar para a indústria e para os cases que eu vi, todas eu me encontro bem. Então eu olhei, beleza, não é por aí. Qual que é o outro filtro que eu preciso utilizar? E esse filtro foi o tamanho da empresa. Vocês veem, o Grupo Boticário, pelo porte da empresa, eu tive um case muito impressionante. Para mim é importante isso, o tamanho da empresa. Quando eu tenho uma empresa que é muito pequenininha, às vezes, pessoal, o Trello resolve, um papel de pão resolve. Então, eu precisei entender qual era o meu perfil de cliente antes de começar a trabalhar com os clientes. E quando eu vi o tamanho do mercado, vejam, no Brasil a gente tem mais de 10.000 empresas entre 200 e 1.000 colaboradores. Mais de 2.000 empresas com mais de 1.000 colaboradores. Olha o tamanho desse mercado, olha o potencial que nós temos. Quando eu vi esse número, eu falei, perfeito. Eu não preciso conquistar um market share aqui, uma fatia de mercado de 30%, 40%, 50%. 1% que forem bons cases de sucesso, como o Grupo Boticário, para mim é o suficiente.
Então, há espaço para todo mundo. Não tenho pretensão nenhuma que a Business Map ou Kanbanizer seja a escolha de todas as empresas. Eu não quero todo mundo. Eu quero quem me queira também. Quem esteja alinhado com os meus valores. E aí comecei um processo de disciplina para fazer esse funil funcionar. Desde uma prospecção, passando pelos clientes potenciais, passando por oportunidades até eles se tornarem clientes. A minha cadeia de valor funcionando efetivamente. E para isso acontecer, eu preciso de 3 departamentos distintos: marketing, vendas e customer success. Eles são diferentes times que, bem coordenados, vão fazer essa cadeia de valor gerar resultado efetivamente para a empresa. Quando eu falo para resultado, eu quero entender alguns indicadores de eficiência. Então, quanto tempo leva lead time desde o cliente me conhecer até ele se tornar um cliente? Segundo, quantos clientes eu consigo, por tamanho, inclusive, né, já que tamanho é um fator importante para mim, quantos clientes por tamanho eu consigo trazer de marketing até Customer Success? Qual que é a minha produtividade? E terceiro, qual que é o meu WIP? Quem conhece o termo WIP aqui? Work in Progress. Quanto trabalho eu tenho em andamento? Quantos clientes eu tenho em prospecção num determinado momento do tempo? Quantos clientes potenciais? Quantas oportunidades? E quantos clientes efetivamente eu tenho ao longo do tempo? O conceito de WIP, lá da Toyota, do Lean, ele vem para falar o que para a gente? Quanto mais coisas eu tiver em paralelo, mais tempo vai levar para entregar algo. Ontem, o Mike Cruz... Quem assistiu a palestra do Mike aqui? Alguns poucos. O Mike falou, ele fez uma simulação, vou fazer uma pausa na minha palestra, que eu vou dar um spoiler da dele, ok? Ele fez uma simulação com 2 gerentes de projeto. Um gerente de projeto tradicional, ambicioso, PMBOK na veia, com 3 projetos sendo entregues em 9 meses. Beleza? E o outro gerente trabalhando com o WIP Limit, limitando o trabalho em andamento. Então ele começava um projeto, acabava, começava outro, acabava, começava o terceiro, acabava. Em quanto tempo? Nos mesmos 9 meses. Sem diferença nenhuma de produtividade entre as equipes. Ok? Então, produtividade a mesma. Em um, eu levei 9 meses para entregar 3 projetos, no outro, também. A diferença é que, no primeiro, eu comecei os 3 de uma vez e só entreguei o primeiro, o segundo e o terceiro projeto no 9º mês. Na segunda forma, a cada 3 meses, eu entregava um projeto. Diferença no impacto para o negócio. Comecei a faturar no 3º mês. Perfeito? Entreguei o primeiro projeto, já estou faturando. Entreguei o segundo, já estou faturando. Se vocês assistirem a palestra dele em uma próxima oportunidade, vocês verão que quando a gente olha para fluxo de caixa e resultado para o negócio, o primeiro modo, no final do primeiro ano dos 9 meses, passados mais 3 meses, eu empatei o meu ROI. O meu retorno sobre o investimento foi zerado. Porque eu tenho o custo dos times ao longo do tempo e no final do primeiro ano eu empato, ROI. Break-even cerca no mês e o ROI, o retorno ali empatado. Custo de 180 mil, receita de 180 mil. No segundo modo, eu tenho 200% de ROI no final dos 12 meses. Porque eu já estou rentabilizando ao longo do tempo. O meu fluxo de caixa é muito mais efetivo. Perfeito? Então, por isso que a gente trabalha com WIP Limits. Resultado no negócio. Reduz paralelismo e aumenta a produtividade. Bom, a partir daí, pessoal, voltando para o nosso caso de estudo, o que eu quero? Em prospecção, eu quero um WIP, um trabalho em andamento alto ou baixo? Alto ou baixo? Quem acha que é alto? Quem acha que é baixo? E os que não acham nada, o que vocês acham? Eu quero alto, pessoal. Pô, se eu não tiver topo de funil
largo muitos clientes prospectando, como que eu vou ter muitos clientes lá no final do processo? Agora, em oportunidades, eu quero meu WIP alto ou baixo? Alto? Alto? Não, baixo. Baixo. Eu quero poucas oportunidades. Poucas e boas. Então, aqui eu trabalho para ter uma qualificação tal, até esse ponto de oportunidade, que quando chegar em oportunidade, eu posso entregar o máximo de valor para o meu cliente. Porque eu sei que ele está alinhado com o meu valor, eu sei que eu quero ele me quer, e ali eu já trato ele como cliente. O que é fundamental, dado que daqui a pouco ele vai virar cliente. Então é importante que ele saiba como é ser cliente antes de virar cliente, para que quando ele vire cliente, continue sendo tratado da mesma forma. Não há diferença. Se eu trato o cliente de um jeito e depois que ele assina o contrato de outro, frustração. Perfeito? Já sofreram isso na vida? Então, oportunidade, baixo. Prospecção, alta. Contraintuitivo, né? E mais uma piada aqui final. Já viu que o meu tempo está se esgotando daqui a pouco? Mas o Sérgio me conhece e sabe que eu vou estourá-lo. Descarte sem dó. Então, se tudo que eu falei até aqui para vocês é escolher os poucos e bom, vai ser necessário falar não muitas vezes. Meu comercial, cadê meu comercial? Cadê o Sérgio? Não está aqui. Está vendendo. Fez bem. Então, ele às vezes, e não dele, usando ele como, claro, exemplo aqui, mas quase todo comercial cai nessa armadilha de achar que é uma padaria e vender sonho. A gente não é padaria, a gente não vende sonho. Descarte sem dó. Às vezes tem aquele card bonito no pipeline de vendas, aquele nome daquele cliente que a gente queria muito, aquele valor do contrato, perfeito, é aqui que eu vou bater a meta. Só que o cliente não está nem aí para você. Está desalinhado em valores, está desalinhado em time. Não vai rolar. Descarte sem dó. Foque aonde está vindo energia, onde está vindo o resultado, onde está vindo o alinhamento. Então, percentual de descarte ao longo do tempo do seu funil é importante você descartar sem dó, para você ter um percentual fidedigno da realidade. O que realmente está acontecendo ao longo do seu fluxo, do seu pipeline de vendas. É importante. Qual prancha usamos? Para medir tudo isso que eu falei para vocês, qual ferramenta vocês acham que a gente usa? Não é o Kanbanize. Ferramenta certa para o problema certo. Quando você olha para esse pipeline de vendas, a gente usa o HubSpot, um CRM, uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente. Perfeito? Aí vocês vão falar, pô, mas eu não estou acreditando que você subiu no palco para falar tudo isso e não vai falar do Kanbanize em nenhum momento. Tudo bem, posso falar. Marketing, vendas e Customer Success. Todas as áreas da empresa têm objetivos táticos, melhoria de processos, dependências e riscos. Todas as áreas da empresa precisam fazer gestão disso. Especial entre elas, perfeito? Entre as áreas, as comunicações, objetivo tático, melhoria de processo, dependência e riscos. Além disso, cada área tem atividades tais que são específicas. Então, o marketing vai ter eventos, posts, materiais de marketing, vendas, além das 4, vai ter material de vendas, contrato, fatura. Customer Success vai ter trials, onboarding, suporte. Tem atividades que são da natureza específica daquela área. Mas eu preciso que elas se coordenem entre elas e que elas estejam alinhadas a resultados táticos conectados a objetivos estratégicos Brasil, conectados a objetivos globais. Então, aí sim a gente usa o Kanbanize para alinhamento entre as diversas áreas, para melhoria, para processo, para olhar para resultado, tudo interconectado. No final do dia, se de um lado eu tenho a minha cadeia de valor funcionando, e aqui eu estou usando 3 áreas
Como exemplo e abstração numa realidade que é mais complexa, você vai ter, ao longo do processo, RH, financeiro e todas as demais áreas da empresa, mas trazendo apenas um recorte da minha cadeia de valor, eu tenho essas 3 áreas e lá na ponta eu tenho alinhamento a resultados. E aí, pessoal, cada área da empresa, cada país tem uma cultura diferente, concordam? A Bulgária é bem diferente do Brasil. Os búlgaros são mais disciplinados que nós, em média como população. Tá? E se a gente comparar a população de Lean Six Sigma, a comunidade de tecnologia, de indústria, ela é mais disciplinada se comparado à comunidade, sei lá, de youtubers e bloggers e de criadores de conteúdo. Perfeito? Porque o lado deles é ser criativo, concorda? Só como um exemplo aqui, não tem certo ou errado. São valores e culturas diferentes para fazer coisas diferentes. A mesma coisa acontece na empresa. Marketing e vendas precisa ser criativo, mas também precisam ser disciplinados. Se você não tiver esse alinhamento, você começa a ter problemas. Você perde visibilidade, transparência, métrica, para você poder melhorar ao longo do tempo. Então, esse equilíbrio de culturas, de alinhamento a resultados, de visibilidade de cadeia de valor, é o que, para mim, efetivamente vai te dar uma maior chance de sucesso na sua estratégia de negócio. Segundo ponto, equilíbrio. Né? Ao longo dos seus canais de vendas, é importante equilibrar aonde você está e com quem você está falando. Como eu falei no começo da palestra, para mim, aqui eu estou furando a minha bolha pessoal. Six Sigma não era óbvio, uma escolha óbvia para mim, até conversar com o Clóvis. Na primeira conversa que a gente teve, no HD Experience do ano passado, se tornou óbvio que faria sentido estarmos aqui, como estivemos ano passado, este ano, novamente. Outro ponto, quantas vezes a gente cai para pegar uma boa onda? Então, se a gente sabe que vai cair muito e vai descartar muito, eu preciso entender qual que é a minha taxa de sucesso. Então, ao longo do tempo, quantas vezes eu venço, por que eu estou vencendo, como a gente caiu, onde a gente caiu, essa análise de entender o que está dando certo, o que está dando errado, e quando dá certo e quanto tempo leva para dar certo, é muito importante para nós. Criatividade, variar nas manobras, como falei, eventos distintos, comunicando com públicos distintos. E aqui a gente fez uma coisa muito fora da caixa. A gente percorreu 12.300 quilômetros no Brasil inteiro. Chutem em quanto tempo? Quantos dias? 90 dias? 300 dias? 10 dias. Em 10 dias, a gente percorreu 12.300 quilômetros. A gente saiu de São Paulo no dia 22 de maio e voltamos de Manaus no dia 2 de junho. Então, deu 11 dias, né? Porque maio tem 31 dias. Então, 11 dias, mais de 1.000 quilômetros por dia em média. Saiu de São Paulo, foi para Porto Alegre, fomos na sede da loja Renner S.A. O tempo já se esvaiu? Já, enfim. Então, a gente saiu de São Paulo e foi para Porto Alegre. Loja Renner S.A., um dos nossos maiores clientes no Brasil. Mais de 2.000 pessoas utilizando a plataforma lá, entre todas as áreas que eu comentei aqui com vocês. Auditório deles aberto para nós, para a gente fazer um evento que a gente chamou de Reinvenção em Ação, aberto ao público de Porto Alegre, aberto às pessoas virem para o evento. Para vocês terem ideia, veio galera da Serra Gaúcha, 2 horas de viagem só para participar do evento. Esse é o tamanho da sede, da demanda que existe, reprimida no nosso Brasil todo, de conteúdo, de conhecimento. Então, a gente fez um evento gratuito, aberto ao público, para fomentar a discussão sobre transformação digital lá em Porto Alegre. Dia seguinte, acordamos Florianópolis. Dia seguinte, acordamos Curitiba, BH e terminamos em Uberlândia. E Uberlândia foi um espetáculo. Junto com o pessoal da Algar Telecom, também cliente nosso. Foi incrível o evento lá. Na sede da Brain, um espaço novo, inovador, junto com um diretor, o Nazaré,
falando sobre transformação digital gerando retorno de mais de 500 milhões, mais de meio bi para a Algar Telecom num período de tempo super estreito, em cerca de 2 anos. Então, efetivamente gerando resultado, tendo conversas significativas com um público que tem uma demanda reprimida, fomentando a discussão e criação de comunidades locais. Semana seguinte, fizemos uma pausa, sábado e domingo. Segunda-feira, Campo Grande, Brasília, Recife, Belém e terminamos em Manaus, com um belo de um chopp numa sexta-feira à noite. E 35 graus, na sombra à noite. Então, foi um movimento muito significativo para nós, poder levar esse conhecimento às cidades. Mais do que isso, várias cidades como Uberlândia, Campo Grande e Brasília, principalmente, Belém também, a partir daí começaram encontros recorrentes para ter esse tipo de discussão. Então, para nós é isso, a gente saiu do centro-eixo aqui, São Paulo-Rio, não fizemos evento nem em São Paulo nem no Rio, para efetivamente levar esse conhecimento, essa conversa, aonde interessa. Vou pular os depoimentos aqui da galera, pelo benefício do tempo, depois vocês podem assistir um pouco mais, só para exemplificar. A semana passada estivemos aqui em São Paulo também no Agile Brasil, um dos maiores eventos sobre agilidade aqui no Brasil, e a gente gravou cerca de 20 podcasts abertos à comunidade. A pessoa ia lá, escrevia o tema que queria gravar, as pessoas que iam participar passavam por um processo de curadoria e seleção, junto com alguns hosts especializados, e gravavam o podcast. Então, tinham várias comunidades lá, mulheres de produto, mulheres agilistas, agilidade preta, agilidade aplicada a crianças, famílias, né, como usar a agilidade nas famílias. Teve uma palestra que eu quase chorei. Estava falando de OKR aqui, palestra não, podcast. Quase chorei. Não, na verdade eu chorei, saiu uma lagriminha ali que eu estava me segurando. OKR aplicado à família. E era um casal, está junto há mais de 10 anos, que usavam OKR ali na parceria, falando sobre gestão de dependência, gestão de riscos, e uma série de assuntos muito pertinentes, né? Atingir os nossos objetivos de educação, de viagem, de conhecimento. E, no final, eles me viram e falam que uma dos OKRs era engravidarem. E, efetivamente, se tornaram grávidos. Era o primeiro lugar público que eles estavam anunciando isso, de gêmeos ainda. Então, foi emocionante ver esse movimento. Vocês veem, fomentando, vem coisas incríveis. Tenho certeza que se a gente montar aqui uma estrutura de podcasts para gravar com vocês, vocês vão gerar muito mais conhecimento do que eu, do que o Sérgio aqui no palco. A gente precisa rentabilizar, alavancar esse conteúdo que existe aí. E é para isso que a gente vive. É uma dos nossos pilares. É aí que a gente encontra quem é dos nossos, quem está alinhado de verdade com o que a gente pensa e faz. E aí a gente gera propósito, mais engajamento, uma baita de uma reciprocidade. É disso que eu estou falando aqui para vocês. E no fim, fazer tudo com muita alegria. Já falei da leveza do processo aqui, eu exemplifiquei pelo Boticário, a leveza do processo de se tornar cliente da Campanize. É orgânico, né? A Business Map trata os clientes antes de virar clientes como clientes. E junto com 3 estruturas, pilares aqui, que para mim fazem toda a diferença, olhando para uma solução que é a mais flexível no mercado, alinhada a marketing, vendas, customer success, mas qualquer outro departamento que vocês queiram colocar, vocês conseguem colocar aqui embaixo, conectando com agilidade em escala, tendo previsibilidade, eficiência operacional, e tudo isso conectado a resultados de negócios. Aí sim você tem uma estrutura completa, um mapa do negócio da empresa. É isso que a gente vende, é isso que a gente trabalha, é dessa forma que a gente trabalha efetivamente. Aqui vocês vendo por trás da cena. E o que a gente vê é que trabalhando dessa forma, pessoal, você vai ter, primeiro, um time menos sobrecarregado. Se o time tem clareza da capacidade e demanda que eu tenho, eu sei que o time sai na sexta-feira à noite para ir passar um tempo de qualidade com as suas famílias, com seus amigos, tranquilo, sabendo que o trabalho que está ali vai ser continuado na segunda-feira, do jeito que está tudo planejado, está tudo nos conformes, eu posso sair tranquilo para o meu final de semana.
Time sobrecarregado é uma das maiores causas de insatisfação, de turnover, de queda de performance, de queda de produtividade, burnout, qualidade, problema de qualidade para todo lado. Então, time sobrecarregado é um claro sinal de que vai dar problema, e muitos problemas. Então, se eu tenho um time feliz, bem equilibrado, se for um time que tem clareza de todas essas métricas, ele é previsível e ele entrega de forma consistente para o cliente. E dessa forma eu tenho um cliente feliz também, porque a demanda está sendo atendida conforme a expectativa. E a expectativa é clara, tanto para o cliente quanto para o time. Liderança no meio vai estar feliz. Se o cliente está feliz e o time está feliz, a liderança efetivamente vai estar feliz. E lá no topo eu tenho uma empresa feliz. E quando eu falo de felicidade aqui, é tudo que contempla a felicidade, incluindo uma sustentabilidade do negócio, com resultados ao longo do tempo. E grana também no final do dia. Tem que ter grana em todos os pontos, né? Então, equilíbrio, conexão. E eu fiz algumas perguntas, eu fiz uma pergunta que é o que a Business Map, né, a Kanban representa para algumas pessoas, que talvez seja um público diferente para vocês aqui, mas são grandes consultores especialistas do mercado, mais para o mundo de agilidade. Mas eu perguntei para eles, o que é Kanban, o que a Business Map representa para você? Eu posso fazer a dublagem aqui. Autonomia, agilidade em resultado do negócio. Bom, já estou com o tempo estourado, o áudio não está funcionando. Depois, quem quiser assistir o vídeo, procura a gente lá. Mas são grandes personalidades assim do mundo que eu tenho visto, tenho conhecido nos últimos anos. Mariana Zapparoli, por exemplo, é sócia responsável por agilidade na América Latina e é uma das grandes amigas que eu desenvolvi lá na Bain Company. Nesses últimos anos, e assim, é um prazer enorme de estar com ela almoçando, por exemplo, semana passada, um almoço daqueles almoços de correria, então a gente pediu aquela saladinha pronta da lanchonete, e ainda cometemos o erro de inverter a salada, ela ficou com a minha, eu fiquei com a dela, era outro sabor, de tanta correria que é. Mas a gente faz com muita paixão tudo isso, e muita, muita alegria de verdade. E aí, pessoal, o que acontece? Tudo que eu trago para vocês aqui é a nossa praia. É o jeito que a gente aprendeu a surfar. A pergunta final que eu fico e deixo aqui para vocês hoje é qual que é a praia de vocês? O que move vocês efetivamente? Com quem você anda e o que vocês buscam alcançar? Muito obrigado.